sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora, sou professora de Geografia do Colégio Razão e hoje vamos falar um pouquinho sobre o nosso conteúdo de bacias hidrográficas, um conteúdo do qual nós estudamos ano passado, certo? E esse ano nós vamos relembrar, estudar um pouquinho de novo aí sobre o que são bacias hidrográficas e quais são as principais bacias hidrográficas do Brasil. Tudo bem? Então, nessa primeira aula nossa aqui sobre esse conteúdo, vou explicar para vocês o que são bacias hidrográficas e aí, na próxima aula, vou explicar como cada bacia hidrográfica principal aqui do Brasil é utilizada, tudo bem? Como elas são aproveitadas aqui no Brasil e aonde elas se localizam, certo? Então, vamos lá, turminha. O que acontece? Ano passado, nós estudamos um pouquinho aí sobre esse conteúdo. O que acontece, meninos? Nós possuímos o que? Reservatórios de água superficial e subterrâneas, certo? Então, o que acontece? Esses reservatórios de água superficial, estamos falando de rios e de lagos, por exemplo. E também de água subterrânea, eu estou falando dos aquíferos, certo? O que acontece, meninos? Essas bacias hidrográficas, elas são formadas a partir do seguinte. Como vocês podem observar nessa imagem que está aqui atrás de mim, o que acontece? No meu rio principal, é aquele que está no meio, que vocês podem observar, o que acontece? Ela é meio que formada assim. Esse rio principal passando aí, ele vai ser abastecido pelos outros rios que estão em volta, certo? Sobre essas ramificações aí que tá de azulzinho claro, tá bom? E isso daí vai o quê? Esses rios que estão de cores mais claras, essas ramificações, vão abastecer o meu rio principal, tudo bem? E esse rio principal, o que acontece? Essa utilização desse reservatório de água, tanto de água subterrânea quanto também de água superficial, elas vão ser utilizadas no nosso dia a dia, certo? Para o abastecimento tanto da população e para o desenvolvimento de diversas atividades aí econômicas. E aí, pessoal, o que acontece? O Brasil, ele possui inúmeras grandes bacias hidrográficas, certo? Tanto superficial quanto subterrânea, e nós vamos falar um pouquinho sobre elas na nossa próxima aula, certo? Sobre essas principais bacias hidrográficas aí existentes no Brasil. Nós vamos falar sobre as 12 principais, e aí o que acontece? Como ano passado eu fiz vocês decorarem o nome dessas 12, na próxima aula vou falar um pouquinho sobre elas. Tudo bem, turminha? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a nossa próxima aula. Beijos, beijos!